Você já parou para pensar quanta mágica tem por trás disso aqui, ó, do comando rundev que você roda em qualquer ferramenta do ecossistema JavaScript, que permite que a gente tenha aqui, ó, essa URL localhost 2.4000, 3000, com suporte a live reload e várias outras features que a gente tem e que às vezes você nunca parou para pensar como é que acontece? Nesse vídeo aqui a gente vai explorar, mas logo depois da vinheta. Puxa aí, produção, e bora ver! Sim, minha meta é essa com vocês aqui hoje, e eu fiz aqui, ó, toda uma esquematização do processo pra gente conseguir entender e ir explorando aqui por cima, né? Então, no base, vamos esquecer um pouco que aqui eu tô usando o Next.js, mais uma porrada de coisa, e vamos vir no básico aqui, ó, vou minimizar aqui e vou abrir só esse arquivo index.html, que acho que é o mínimo que a gente tem no dia a dia na vida. Qual que é o ponto aqui? Para fazer um site, e a maioria das aplicações web, você precisa basicamente de um texto que retorna via HTTP. Então, se eu só tiver um arquivo index.html e arrastar ele para abrir no browser, a gente consegue ver uma página, então eu consigo ver esse sample title, renderizando CSS, JavaScript. Se eu tivesse arquivos para importar, eles iam resolver aqui também, mas todos aqui ia resolver naturalmente. Só que tem um ponto, né? Quando você está usando um arquivo normal, eu só pego esse arquivo aqui e boto para abrir no browser. Eu posso até pegar ele aqui agora, ó, copy path. E aí eu venho aqui ó, e taco esse arquivo. Ele roda aqui meu Hello World e tal. O ponto é, se você olhar aqui em cima, ó, o protocolo que ele está usando para abrir esse arquivo é o protocolo de arquivo do seu sistema operacional. E o protocolo de arquivo impede você de fazer algumas operações avançadas que envolvem fazer request, passando credenciais, algumas outras coisas assim, até pela sua própria segurança. Pra você não baixar algum arquivo na internet que pode ser malicioso em algum nível. Sei lá, eu não consigo pensar em quanto explorar isso aqui, mas eu parto do ponto que se o browser te dá bloqueios para você trabalhar com o protocolo file, é mais interessante que a gente realmente use um servidor local. Não à toa, quando você desenvolve front hoje em dia, sempre vem uma URL, mas por padrão a gente não tem. E aí a gente vai para a segunda parte aqui da explicação, que é como que a gente faz para renderizar esse HTML com o servidor HTTP. Para fazer isso aqui, eu optei por usar uma lib chamada de Express. O Express é a lib mais popular durante muito tempo, eu acho que ainda é hoje, para você criar servidores com back-end, tá? Com Node aqui, então. Se você quiser subir um servidor para cuspir algum tipo de conteúdo, você vai usar o Express. É comum a gente ver a galera usando o Express para fazer API. Então, se eu pegar o código do servidor aqui, vai ser muito comum, ao invés de estar servindo um arquivo HTML, você vai ver a galera servindo um app.get/API, e aí na API, você vai estar recebendo o request do usuário e o response, para você poder trabalhar, e no response você só manda um .json, tá? Então, na prática, a estrutura de programação para servir tanto o arquivo HTML em modo dev, quando você roda o comandinho de dev aqui no terminal, ou em prod mesmo, é ter um servidor HTTP que está orquestrando, que está recebendo isso, que ele pega uma porta de rede da sua máquina e associa esse serviço rodando lá. Por isso que a gente consegue acessar via aqui o localhost 2.4000, por exemplo, e eu fiz até uma brincadeirinha de usar o 3000 para diferenciar, caso eu fosse rodar aqui os dois e tudo mais. Mas enfim, na prática é isso aqui. E se eu quiser rodar isso aqui, por exemplo, eu posso abrir aqui o terminal, né? Vou vir aqui do lado, vou dar um cd debug. E aqui no cd debug eu vou rodar um npm run part 02. E aí aqui, ó, mesma coisa, ele roda um servidor bonitinho, mostra que tá rodando na pasta. Você pode até ver que um pouco da mensagem é parecida aqui. Então, a segunda parte da abstração de como roda o rundev é subir um servidor local na sua máquina para estar rodando aqui. A diferença é que, na minha máquina aqui para rodar, essa parte 2, esse script, ele chama esse node./server.js, que está só executando o meu arquivo. Quando a gente está no projeto com Next, por exemplo, ele chama o comandinho do Next. Eu não vou entrar no detalhe de como que o Next cria esse comando aqui, mas vamos partir do ponto mais cruzão aqui, ó. Tô chamando o Node, ele tá chamando o arquivo. Que ali o Node, o Next é a própria lib, ali ele tá chamando a lib como um atalho para chamar o executável mesmo do arquivo. Beleza, então chegamos na parte 2, já vimos aqui a base. Parte 3, tem uma outra parte que a gente fala pouco, é a parte de monitorar arquivo. Então, por exemplo, para eu poder ter o poder de vir aqui nesse arquivo app, mudar alguma coisa, salvar, e sem dar um reload isso aqui mudar,
alguma coisa está acontecendo para monitorar que esse arquivo foi alterado, por exemplo, que esse arquivo mudou de nome, ou algo do gênero assim. Para isso, eu fiz um outro scriptzinho de debug, aqui na nossa pastinha de debug, então o cd debug. Então, ó, tá aqui dentro, tá? Aí dentro de debug, eu vou rodar um npm run part 03. Você vê que eu fui quebrando aqui, ó, tudo bonitinho. Aí ele mostra, ó, eu adicionei o arquivo.test ao monitoramento aqui. Se eu mudar o nome disso aqui, ó, ele mostra aqui, ó, o arquivo.test foi removido e adicionou só um arquivo. Para isso aqui tudo tá rodando, eu tô usando por debaixo dos panos uma lib chamada Shockdar, que é uma das libs mais antigas para padronizar como que você monitora arquivos do sistema, se eles foram mexidos, se alguma coisa aconteceu com eles e tal. E aí, essa lib aqui, ela padroniza porque o Node por si só não tem um jeito consistente entre sistemas operacionais de fazer funcionar essa parte de monitoramento. Então, até na própria descrição da lib aqui, ó, a pessoa que fez, ela foi dando bastante contexto, foi trazendo aqui e tal. Hoje em dia, você poderia, por exemplo, fazer ele funcionar usando só esse comando .all aqui, ou você pode fazer igual eu fiz aqui no meu teste, que eu fui pegando por seção, né? Então, quando adiciona o arquivo, quando muda, quando deleta ele. Então, se eu vier aqui dentro do arquivo, por exemplo, ó, e eu alterar, ó, digitar alguma coisa e salvei. Ele mostra que o arquivo foi changed. E aí, o rolê que as libs de front-end, de back-end, que dão tooling pra gente trabalhar, fazem, é orquestrar qual arquivo mudou pra gente conseguir fazer a alteração em cima disso. Um outro exemplo que eu consigo dar também é o próprio NodeMoon, do ecossistema do Node aqui, né? Então, o que o NodeMoon faz? Uma vez que você roda o comando node alguma coisa, ele fica estático. Se eu mudar qualquer coisa nesse arquivo aqui, ele não faz nada. O NodeMoon, basicamente, ele tem o Shockdar e ele vê. Se você mudou alguma coisa de algum arquivo, ele reroda o comando node para você. Então, meio que por debaixo dos panos, é isso que o NodeMoon faz aqui, ó. Se eu for tentar dar um demo aqui para vocês, ó. Se eu fizer um node./server, ele roda aqui, ó. Se eu alterar o server, vamos dizer que agora eu quero retornar um Hello World com mais uma exclamação aqui, ó. Salvei. Se eu tentar acessar localhost 3000/API, ele traz uma exclamação só. Se eu parar aqui agora, fizer um npx nodemoon./serverjs, ele rodou aqui o arquivo pra gente. Se eu salvar, ele muda de novo. Se eu mudar a mensagem aqui no final, ó, ele já pega e sempre recarrega. Eu gosto de entender esse passo a passo aqui e trazer isso pra vocês, porque faz as coisas parecerem um pouco menos mágicas e até dá um pouco de chance de você querer tentar criar a sua própria lib ou algo do gênero assim, vendo um pouco da mágica que tem. Não é tanta mágica assim. É basicamente um servidor com monitoramento de arquivos, provavelmente usando um Shockdar para fazer as alterações. O Next tem um detalhe a mais aqui que é, ele não está só rerodando a aplicação, ele está mandando direto para o seu browser. Então, de alguma forma, tem o servidor que você acessa, aí ele sabe as mudanças e ele avisa o seu browser. A forma da gente conseguir fazer isso é usando algo como, por exemplo, o Socket.io, que é usando WebSockets, tá? Então, basicamente, é como se ele criasse uma estrutura de mensagem onde ele fala, mudou um código pro browser, e o browser fala, beleza. E aí o browser tá sempre ouvindo essas mudanças de código e aplicando. Uma forma de mostrar isso aqui pra vocês é eu abrir aqui a parte do inspect do browser, eu vim aqui em network, e ao invés de fetch ou all, que é o que a gente mais usa, eu vim aqui na parte de WebSocket, ó. Então eu vou dar um page load, repara que ele abre um WebSocket aqui, e ele tá o tempo todo, ó, pingando, perguntando se teve alterações. Eu vou fazer uma mudança aqui agora no projeto. App page. Ó, eu vou botar 2 H1s aqui, ó. Salvei. Cadê? Ele mudou. E aí, assim, eu não consigo ler a mensagem e de fato entender, porque o próprio Next estruturou de alguma forma para ele conseguir saber que teve alguma coisa aqui. Mas é essa estrutura aqui de mensageria, de estar avisando que teve uma alteração e tudo mais, que o próprio Next usa para garantir que esses updates estão acontecendo aqui na página. Esse padrão, o próprio Next sabe o que ele tem que procurar, como que ele tem que olhar, o que mudou ou não aqui. Ele até passa uns metadados, por exemplo, aqui eu estou usando o diretório app, que é a versão que surgiu no Next 13 aí e tudo mais. Realmente, ó, ele só mostrou aqui, ó, teve um component changes, mas ele não trouxe explícito aqui exatamente qual foi a alteração que aconteceu. Enfim.
Tem um protocolo mais complexo por debaixo dos panos aqui. É só você conseguir ver aqui, ó, realmente, ó, quando eu salvo, tem um Server Component Changes. Deixa eu ver se eu botar um Use Client aqui em cima, se a gente consegue mudar. Use Client. Ó, ele abriu um novo socket. Aí ele mostrou, abortou porque Flight Client. Ó, tá vendo? Toda alteração que eu faço, ele tá monitorando com o Shockdar da vida, mas ele tá avisando o browser via um WebSocket da vida. Então acho que aqui eu não consegui 100% mostrar o demo que eu queria, mas consegui trazer um pouco mais do que eu tava imaginando já. Fechou? Beleza. Então tá. A gente viu aqui a estrutura do Shockdar. Tem a parte aqui do Socket.io, né? Essa comunicação via eventos, que realmente é uma conexão aberta com o browser, tá? Que ela tá o tempo todo aberta, recebendo essas mensagens. Eu tenho um vídeo no canal que eu já ensinei a usar WebSockets com Pokémon. Pra mim foi um vídeo bem legal, curti bastante fazer. E aqui eu botei até uma imagenzinha, se vocês quiserem ver, debugar e tudo mais, um pouco mais de como isso aqui tá acontecendo. Daí, por último, a gente tem a parte que é, o browser não sabe rodar o código JSX. Então a gente precisa de alguma forma empacotar o código que vai rodar. E aí você pode pegar todo o código JavaScript que você está escrevendo, ou HTML ali e tudo mais, e parsear ele. Uma ferramenta comum de parsing é o Babel, que ele gera um código que seria entendível pelo browser aqui, tá? Esse aqui hoje em dia é com a estrutura de import, export. Talvez o import da lib aqui pode dar algum ruim ainda. Mas em linhas gerais você precisa traduzir todo o código da sua aplicação para algo que o browser entende. Principalmente porque a gente trabalha hoje em dia com as versões mais recentes do JavaScript no dia 1. Então o browser não sabe que essa sintaxe do const existe lá em 2015 quando foi inventada. Então o que acaba acontecendo na maioria das vezes é que o browser traduz do const para o var e assim por diante. Mas enquanto você desenvolve, você tem o jeito certo. Quando você vai para o browser, tem do jeito que o browser precisa. E aí você atende bem os dois lados. Um último caso aqui que eu gostaria de trazer para vocês, de dicas finais, é que o Next é uma lib que te dá essa estrutura pronta. Porém, a gente tem libs do ecossistema no dia a dia que te ajudam a trabalhar com isso também. Como, por exemplo, o Webpack e o Vite, que ambos eu tenho vídeo, tá? Então você pode pegar esses vídeos aí, dá pra procurar no YouTube, se lembrar de botar aqui na descrição também, para você conseguir pegar. E esse aqui tem até um repositóriozinho com todo o código que eu fiz, para você explorar, debugar, tentar entender um pouco mais. E nesses 5 passos eu consegui desmistificar um pouco do que acontece quando você digita o tal do npm run dev. E aí, você curtiu? Eu tenho certeza que, ó, tal como esse vídeo que eu trouxe aqui agora, tem um que o YouTube vai jogar aleatório pra você, e tem um outro na sequência aqui também, que eu vou botar trazendo uma dessas implementações do zero. Acho que eu vou botar até o da implementação do React, que é uma que você pode querer curtir, dado que você entendeu como o comando dev funciona agora. Belezinha? Até a próxima semana, um grande abraço, fui!